É isso aí. Mais um dia nessa velha estrada. Hoje foi fácil atravessar aqui. Pensa numa rua onde os carros sofrem. Uns tempos atrás eu vi um vídeo de um cara falando que carro não é liberdade. Ah, cara, fala sério, né? Olha, eu sinceramente sou apaixonado por essa caixa de... esse monte de aço. Aço, motor, ferro, plástico, borracha. Droga, é pena que eu não tenho um carro agora. Senão eu tinha medo do que eu ia fazer. O carro ser só um monte de ferragem que te gera gasto, não impede de te dar liberdade. Principalmente se você for como eu, que precisa de movimento. Agora, gasto, imposto, essas merda toda aí, vai ter de qualquer jeito em tudo. Liberdade, cara, liberdade. Não é o carro, é o movimento. É sua capacidade, sua possibilidade de estar aqui agora e daqui a pouco tempo em algum outro lugar. Suas pernas podem fazer isso, não pode? Mas não igual um carro. E outra sensação de você estar no controle, na direção do seu caminho, também dá aquela sensação de liberdade. Mesmo esse que passou aqui agora, da BYD, passou aquele modelo
de modo duplo inteligente. Eu não gosto muito de carro elétrico, não. Por mais que eles sejam incríveis. Ainda mais os híbridos. Nos próximos, eu acho que 4 meses, eu finalmente vou pegar meu carro. Ainda estou escolhendo. Mas independente do modelo que eu escolher, eles vão me oferecer a mesma coisa. Olha só, mais um BYD. O híbrido eu acho interessante justamente porque são dois sistemas de propulsão. A bateria elétrico e a combustão. E o interessante é que o motor a combustão no híbrido é como um auxiliar. Então isso dá mais autonomia pro carro. E principalmente também, não sei se é principalmente, não é principalmente por isso não, mas ajuda bastante. Que é o sistema que ele reaproveita a energia que ele gastaria na frenagem. Quando você freia, as rodas meio que giram o motor. E o carro reaproveita essa energia que seria gasta na frenagem ou quando reduz. Isso é incrível. Mas pra mim, nada como bom e velho motor a combustão. E outra, liberdade não tem uma forma concreta, física. E palpável. Ela se manifesta em várias formas. E é você que é o receptor. Bom dia, vem. Pra mim, o que me traz a sensação de liberdade é o movimento. É você se deslocar. E isso inclusive é uma grande perturbação minha.
Olha, eu falo disso. Ouvi o motor rugindo. Dirigir pra mim não é uma coisa mecânica, é uma coisa automática. Dirigir pra mim é uma análise. É uma autoanálise. Uma autoanálise que também é difícil de atravessar. Uma autoanálise tão eficaz quanto uma sessão de psicanálise. Pra mim. E o que acontece? Quando eu digo que eu tenho medo do que eu posso fazer, do que eu poderia fazer se eu tivesse um carro, é que é o seguinte: eu odeio parede e teto. Detesto olhar pra frente e ver uma parede. Então eu sinto uma necessidade muito grande de estar do lado de fora. Não numa contemplação passiva, mas uma contemplação ativa. De fazer parte do mundo aqui fora. Não fora ou acima, abaixo dele. Fazer parte dessa engrenagem que faz tudo acontecer. Sabe que até agora eu não assisti nenhum episódio de Milhas e Milhas. Ou melhor, não ouvi.
Então eu não sei como que a percepção dos carros que passam do meu lado, dos passantes. E de todo o movimento soam pra quem escuta. Mas cara, eu vou te falar, eu tô adorando fazer isso. E eu faço questão de deixar momentos de silêncio, ou melhor, momentos em que eu não falo nada. Porque o ambiente também faz parte desse projeto. Sou. A Adriana recebe até hoje a Bolsa Família. É, então, ela firma também. Isso é como uma fotografia. Nada que vai ser repetido. Não posso repetir o mesmo carro que passou aqui do lado. A mesma pessoa que passou do meu lado agora. Não posso repetir esse avião. Por mais que passem outros aviões. Não é o mesmo. Então essa é a minha intenção. É captar o momento. Eu não acho que as coisas passageiras, momentâneas, tenham menos valor que as coisas eternas. Talvez dê tempo. Deu. Aqui também vai dar. Isso aí. Olha só. Bem, eu tava falando sobre as coisas eternas e momentâneas. Pra mim elas têm ambas, as duas, tem valor muito alto. Mas as coisas que terminam, que tem um tempo definido, tem mais beleza. Eu tava falando sobre psicanálise. E em breve vou me encontrar com meu amigo, meu grande amigo Arthur D'Artagnan. Esse cara é brilhante. E dentre todas as coisas que ele também é psicanalista.
E a gente marcou algumas sessões. Provavelmente nossa sessão vai ser na praia ou em qualquer outro lugar, sei lá, uma praça, andando, qualquer lugar livre de parede e teto. Outro BID. Pô, tem cara que parece que não sabe onde tá e o que tá fazendo quando tá dirigindo. Pois bem, liberdade é um sentimento de respiro da sua alma. Momento em que ela pode respirar fundo e sem ilusão de que tá no controle. Tá só na direção. Um momento em que você só aproveita. Seja lá o que você estiver fazendo. Liberdade é um conceito muito superestimado. Pelo menos no sentido de algo muito distante. E não é distante. Tá bem na sua frente, cara. O engraçado é que hoje em dia você ser, sei lá, iconoclasta, você ser quebrador de regras, subversivo, não é mais uma coisa marginal. Aliás, é o que se é esperado. E isso tira toda a graça do negócio.
Como o amor é lindo. Olha só. Eu sou casado, mas eu tenho lembrança ainda muito forte de uma paixãozinha que eu tive. Ou melhor, se foi uma paixãozinha, então não estaria comigo até hoje. O nome dela era outro B.I.D. Nádia. Isso foi uns 8 anos atrás. 8 anos. A gente se conheceu. Tinha uma biblioteca que uns amigos sempre passavam. Isso foi mais ou menos no final do ensino médio. E era meio que um ponto de encontro. Então a gente se reunia lá, mas um pessoal que a gente não conhecia. E um certo dia, de dezembro. Era dezembro? Se não era dezembro, era quase dezembro. Entre novembro e dezembro. Aquelas tardezinhas bem ensolarada. Bem dourada. A gente tava nessa biblioteca. Se chamava Livro Mágico. Era da afinada Narcisa. Narcisa foi uma mulher incrível. Uma senhorinha muito... Era como se fosse... Ela te fazia se sentir parte da família dela. Então mesmo quando ela fechou a biblioteca, eu continuava indo lá conversar com ela. Ela morreu esse ano. E eu não faço ideia do que aconteceu com os livros que restaram da biblioteca. Muitos deles eu pedi pra ela me dar e ela deu. Ela disse que eu poderia levar o quanto que eu conseguisse carregar. E naquele dia eu fiz milagre. Mas voltando. Nesse dia eu conheci uma menina chamada Nádia. E a gente se entendeu na mesma hora que se viu. Parecia que a gente se conhecia já. Tava nítido que tinha alguma coisa ali. Quem via a gente percebia que quando a gente tava junto, a gente andava mais devagar, se olhava mais, fazia o caminho mais longo. Às vezes eu buscava ela na casa dela. Sem avisar. E ela ficava tipo, nossa, por que você fez isso? Por causa dos pais dela, sabe? Tá doido, não sei o quê. Mas gostava. Acontece que esse tempo todo passou e a gente se reencontrou há alguns meses atrás.
Justamente quando eu tava separado. E quando a gente se viu de novo, parecia que o tempo tinha parado. Lá atrás. A gente parou exatamente. Ou melhor, a gente continua exatamente de onde a gente tinha parado. Eu vi ela exatamente no lugar. Nessa última vez eu vi ela exatamente no mesmo lugar que eu tinha me despedido dela. Mas coisas acontecem. Cara, eu tô numa avenidona aqui de São Bernardo. Olha isso. Se olhar pra frente não acaba mais. É disso que eu falo. Não é só o carro. É a estrada. É o movimento. É até onde você pode ir. É nesse momento que todos os problemas que você tem aparecem de uma vez com mais intensidade. E conforme você vai indo, eles vão ficando pelo caminho. E aí você pode testar uma versão sua que talvez dê certo dessa vez.